Confusão criada e a história continua. Comunicação do Palmeiras anuncia acerto com o atacante Pedro e depois volta atrás. Com multa milionária, Flamengo renova com volante. Técnico Paulo Souza faz apelo. E mais, que história é essa de Alan Patrick no Flamengo? Quais as chances dos brasileiros que atuam na Ucrânia virem para o Mengão? Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Gente, olha aqui, eu nunca vi isso na minha vida. A comunicação do Palmeiras é horrorosa e desastrosa. Eles anunciaram um acerto com o atacante Pedro. 10 minutos depois, eles voltaram atrás e aí mudaram a nota. Anunciaram o interesse do Palmeiras em Pedro. Se eles deixam no ar, isso é aliciamento. Palmeiras aliciando um atleta com contrato em vigor. É muita bagunça e falta de profissionalismo. Aí depois falaram que não foi a comunicação do Palmeiras, mas a mídia deu muita importância, principalmente a mídia paulista. Muitos embarcaram, começaram a fazer enquete. Pedro, reserva de luxo do Flamengo no Palmeiras, iria para ser titular lá no clube paulista. Enfim, realmente uma bagunça surreal toda essa mobilização aí dos jornalistas, assessores e jornalistas assessores para deixar Pedro longe do Flamengo, né? A cada notícia eles colocam aí o Pedro mais distante do Mengão. E aqui no Rio de Janeiro, aqui no Flamengo, é o contrário. O Marcos Braz já falou, para levar o Pedro é só fazer o Pix, 600 milhões de reais. É a multa para clubes aqui do futebol nacional. Para clubes do exterior, a multa é um pouco menor. A multa é de 320 milhões de reais. O Mauro César Pereira trouxe uma informação a respeito disso. O Palmeiras quer muito Pedro, só que o Flamengo não vai soltar. Não adianta chorar. O Flamengo não vai soltar o Pedro para o Palmeiras ou qualquer outro clube. Pelo menos não agora. Isso aí já é assunto passado. Mas o Mauro César trouxe uma informação com toda a credibilidade que ele tem, que o Palmeiras projetou oferecer ao Flamengo 20 milhões de euros. Isso aí, convertendo para o real, dá 116 milhões de reais. Isso aí não leva nem a chuteira do pé direito do Pedro. Vai ter que aumentar aí, tia Leila. Abrir os cofres. Marcos Braz só aceita negociar Pedro pela multa. 600 milhões de reais. Então, fim de conversa. Para de querer tumultuar o ambiente no Flamengo. E ó, vou dizer uma coisa para vocês. Não falo mais em assunto Pedro e Palmeiras. Aqui no canal não falo mais. Chega, é a última vez. Bom, a gente continua aqui com as atualizações. Todo mundo sabe a situação lamentável que está acontecendo na Europa, né? Eu peço paz, não só na Europa, paz no mundo, né? O povo ucraniano não merece isso. Toda a minha solidariedade aos mais de 40 milhões de ucranianos. A diretoria do Flamengo, inclusive, colocou uma nota aí, né, se solidarizando com o povo ucraniano. É lamentável tudo isso que está acontecendo. Impressionante, né? Essa é a palavra, até evito de falar isso aqui, porque eu não gosto, gente. É uma palavra pesada, né? Tudo isso que está acontecendo é pesado. A gente tem que viver em paz, em harmonia, união, solidariedade e tudo isso. Bom, mas aí começam a colocar informações de que atletas que atuam lá no futebol ucraniano podem parar no Brasil. E aí eu fui a fundo apurar, para não falar besteira aqui para o torcedor rubro-negro, porque muitos podem, inclusive, alimentar uma expectativa, né? Tem o Alan Patrick, que já jogou no Flamengo, tem o David Neres, que sempre é convocado para a seleção brasileira, né? Pelo técnico Tite. E aí, o que procede nessa história? Olha, nós vimos imagens chocantes de jogadores brasileiros que ficaram presos em hotel sem poder sair,
com a água acabando, a alimentação acabando, os caras com a família, mulher, filhos, crianças, realmente cenas lamentáveis da gente acompanhar. Mas o Flamengo abriu os braços aí, né? Demonstrando toda a ajuda nesse momento difícil para os brasileiros que atuam lá no futebol ucraniano. O futebol ucraniano está suspenso até segunda ordem. E a tendência é que esses jogadores, retornando para o Brasil, eles possam procurar clubes e busquem aí um contrato de empréstimo, até porque eles não podem ficar sem salários, né? E, por exemplo, eu tenho aqui um levantamento muito interessante, anotei, são 41 jogadores nascidos no Brasil que atuam no futebol ucraniano. 31 desses atletas jogam na primeira divisão, a maioria atuam no Shakhtar Donetsk, 13 ao total. E aí são outros atletas também, né, que atuam por lá, tem o David Neres, tem o Marlon, né, que foi zagueiro criado na base aí do Fluminense, tem aí o próprio Max, né, que saiu do Flamengo e foi lá pro futebol ucraniano, enfim. E a gente traz aqui algumas informações envolvendo o Alan Patrick, né? Porque eu já vi muita gente falando sobre essa questão do Alan Patrick e a possibilidade dele vir para o Flamengo. E aí, antes de entrar aqui no Alan Patrick, eu procurei saber dos dirigentes do Flamengo e uma fonte ligada à diretoria diz o seguinte: os nomes são avaliados, ainda mais com os problemas relacionados ao processo do Banco Central. A gente trouxe essa informação no vídeo anterior. Eu falei Max, mas não é o Max, é o Bill, tá? Eu sempre confundo o Max com o Bill, isso desde a base. É o Bill que atua lá na Ucrânia. E aí, o Flamengo não pode comprar jogador. Todas as negociações estão travadas, né? Isso aí é a ordem do próprio Landim. Só que empréstimos o Flamengo pode ter. O Flamengo pode receber jogador por empréstimo pagando apenas o salário. O Flamengo não pode fazer aquisição, é diferente. Mas nessa questão, um dirigente me disse o seguinte: primeiro, eles precisam resolver a vida deles e saírem de lá. Depois disso, óbvio que vamos avaliar. Os clubes de lá não vão querer perder seus ativos em definitivo. E com o conflito por lá, uma saída para conter dinheiro e não pagar salários é emprestar. Vamos avaliar esses nomes no momento certo, afirmou aí uma fonte ligada à diretoria. O que eu posso dizer, gente, é que o Flamengo não se movimentou até agora. Estou gravando esse vídeo 18h30. Até o momento, o Flamengo não sinalizou com nenhum interesse de jogador brasileiro que atua na Ucrânia por empréstimo. É claro que os nomes, isso aí é de praxe. Os nomes são avaliados, estão na mesa. Inclusive o Alan Patrick, né, que estava jogando a UEFA Champions League. E por falar do Alan Patrick, do Shakhtar Donetsk, o Alan Patrick ele teve uma hérnia inguinal e mudou o destino em cima da hora. Então, ele não estava lá na Ucrânia quando começaram os conflitos. Ele foi fazer essa cirurgia na Alemanha, e aí quando ele estava na Alemanha começou tudo, ele pegou um avião da Alemanha e veio para o Brasil. Então o Alan Patrick está no Brasil, gente. Ele está em Santos, né? Tem familiares por lá. Então não existe nenhuma proposta do Flamengo pelo Alan Patrick. Muitos torcedores queriam, né, o Alan Patrick de volta, ele amadureceu, está realmente jogando muita bola e eu não vejo assim, se tudo isso que está acontecendo na Europa não acabar agora, é o que a gente torce, para mim acabava agora, nesse momento, mas se não acabar, os campeonatos estarão paralisados, né? Principalmente o campeonato ucraniano, né? Vocês estão acompanhando aí as informações. Aqui não é um canal de política, aqui não é um canal para falar sobre isso que está acontecendo, aqui é um canal 100% rubro-negro. Então eu recebi muitas perguntas de amigos, né, inclusive nas redes sociais, sobre a possibilidade, tanto do Alan Patrick ou de qualquer outro atleta, David Neres, bom de bola, de vir jogar no Flamengo. Por enquanto não existe nada, o Flamengo, é claro, tem os nomes, mas o mais importante, gente, é a vida. O mais importante é a saúde, é você estar bem, estar em paz consigo mesmo. De repente, esses atletas estão sem cabeça para jogar bola, né? Para fazer o que eles mais gostam. Então vamos respeitar aí esse período. Eu sei que é um momento que muitas informações chegam de tudo quanto é lado, mas a verdade
é essa, não tem nada. Eu vou até utilizar aqui uma frase do Paulo Souza, técnico do Flamengo. Ele fez um apelo à invasão à invasão russa na Ucrânia. Paulo Souza diz o seguinte: todos queremos e merecemos amor e paz, somos um só. Um abraço de força e solidariedade a todos, postou Paulo Souza em seus stories no Instagram, com emojis da bandeira da Ucrânia, coração e mãos em oração. Aquela mão assim, né, que você manda no emoji. Boa, Paulo, boa. O João Gomes, volante do Flamengo, já tinha se manifestado a respeito disso também, pedindo paz. Por falar em volante, nesta sexta-feira, o Flamengo acertou a renovação de contrato do Igor Jesus, volante da base. Agora o novo vínculo garante aí o garoto, né? O garoto de ouro, Igor Jesus, que disputou a copinha aí e disputou alguns jogos do Campeonato Carioca. Ele fica agora até dezembro de 2023 e a multa gira em torno de 50 milhões de euros, 289 milhões de reais na cotação atual. A informação foi dada primeiramente pelo portal Goal Brasil. Grande abraço, prometo voltar a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito, bate aqui, ó, CRF. Isso aqui é Flamengo!